Então, sejam bem-vindos a mais uma aula do Enraizados e hoje nós estamos oficialmente abrindo a semana da oração. Nós estamos começando a semana da oração, uma semana extremamente importante. Até aqui nós fomos traçando um caminho, nós fomos passo a passo, entrando no deserto, nós começamos a dar os nossos primeiros passos, nós começamos a falar da purificação do coração. E eu espero mesmo, que você consiga identificar aí dentro de você quais são os seus apegos, quais são os seus amores, quais são as suas virtudes, quais são os seus vícios, porque o deserto, a quaresma, vem para revelar tudo isso em nós, né? Então, quando Jesus ele foi levado para o deserto e foi passar pelas tentações, como nós passamos aqui, falamos sobre elas, né? E ele estava ali forjando, além de tudo, o seu caráter, forjando a sua alma, né? Ou seja, ele estava ali conquistando as virtudes, que é o que nós passamos, é o que nós vivemos. Mas ali, Jesus permaneceu em jejum 40 dias e 40 noites, mas não só em jejum, né, 40 dias e 40 noites, ele passou também em oração. Jesus foi para o deserto estar em constante oração, profunda oração. E é por isso que nós vamos falar sobre ela agora. Afinal, a oração é o centro da nossa vida. A oração é a vida da nossa alma. É a respiração, é o ar da nossa alma. Não existe cristão, não existe um católico sem oração. É impossível, tá bom? Se você está falando para mim, não, eu sou católico, eu amo a Deus, eu quero estar na presença de Deus e blá blá blá, essa coisa toda. Mas você não reza, você não tem uma vida de oração ordenada, uma vida de oração profunda, são só palavras, isso você está dizendo. É o que Jesus fala, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante. A gente precisa, na oração, antes de tudo, colocar o nosso coração, e a gente vai ver isso aqui. Então, nessa semana, a partir de agora, a partir de hoje, nesta formação já, nós iremos entender o que é a oração, como rezar bem, quais os efeitos dela na nossa alma, né, quais são os tipos de oração, como a gente vai desenvolvendo, a gente vai progredindo em cada um dos graus de oração. Então, enfim, tudo que a gente conseguir falar nesse tempo, nessa semana da oração, a gente vai falar. Então, vamos falar o que é, quais são os tipos, como crescer, como se desenvolver, né, na oração, quais são os empecilhos, né, o que nos entrava aí, nos impede de mergulhar em águas mais profundas. Então, enfim, a gente vai tentar, né, fazer um panorama geral disso daí. A primeira coisa que eu quero que você saiba é exatamente isso que eu te falei. Não existe intimidade com Deus, não existe amor a Deus, não existe vida espiritual, vida para sua alma, se você não reza. Bom, isso é o centro da nossa vida. O nosso dia já deve começar em oração. Nosso dia deve terminar em oração. Eu devo passar o meu dia em oração. E você vai entender como é que se passa o dia em oração. E a gente pensa que de repente eu tenho que estar falando com Deus o tempo inteiro, né? E não necessariamente. A oração vai muito além das palavras, tá bom? E é isso que a gente vai ver aqui agora. Então, resumidamente, hoje, né, aquele panorama geral, aquela coisa geral, e depois a gente vai se aprofundando e entrando ponto por ponto. Então, se fosse para definir a oração em uma palavra, Robson, me defina em uma palavra o que é oração. Nós podemos tranquilamente, junto com Santa Teresa d'Ávila, dizer que oração é um encontro. Oração é um encontro. Se alguém algum dia te perguntar sobre isso, te abordar na rua e te abordar na igreja, perguntar o que é oração, você vai responder isso para ela. Oração é um encontro. Todas as vezes que nós estamos indo rezar, nós estamos indo nos encontrar com Jesus. Isso daqui tem que ficar tatuado na sua alma, tem que ficar na sua memória eternamente. Toda oração é um encontro. E só de saber isso daqui já deveria mover absurdamente o seu coração. Porque olha só, eu começo a lembrar agora dos meus momentos de oração, daquele momento que eu paro para me colocar aqui no meu quarto, ou diante do Santíssimo, algum momento que eu paro para me colocar em oração. Como é que eu me coloco?
Como é que eu estou quando eu vou rezar? Eu estou chegando ali como se eu estivesse fazendo uma coisa automática. Eu estou chegando para rezar como se eu tivesse só pensando mesmo de maneira mais profunda, como se eu estivesse só acalmando meu coração, como se eu tivesse, sei lá. Qual é o jeito que você está chegando para rezar? Você chega todo agitado, todo distraído, todo preocupado com outras coisas. Veja só, quando a gente vai se encontrar com alguém que a gente gosta, a gente se prepara para este encontro, não é? Você vai conversar com alguém que você ama, né? Você vai encontrar alguém que você ama, que você gosta muito, e que você gostaria que essa pessoa se agradasse da sua presença, gostasse de estar com você. O normal é que você se prepare para este encontro, né? Você vai, sei lá, você vai tomar um banho, você vai se vestir bem, você vai escovar os dentes, você vai, né, se perfumar, enfim, vai tentar ter um papo legal com a pessoa. Já viu o homem e a mulher quando eles estão se conhecendo, por exemplo, que eles querem, né, mostrar que tá ali, que eles estão presentes. Deixa o celular de lado, né, nem coloca nem em cima da mesa, quando tá lá no primeiro encontro, né, coloca o celular em cima da mesa, guarda no bolso e fica lá olhando olho a olho, profundidade, prestando atenção e fazendo perguntas, né. Essa mesma dimensão nós devemos trazer para as nossas orações com Deus. Santa Teresa d'Ávila vai continuar definindo oração como um tratar de amizade com quem nós sabemos que nos ama. Olha só, ela define a oração também como um tratar de amizade com quem nós sabemos que nos ama. Portanto, quando eu estou indo rezar, estou indo me encontrar com uma presença. Esta pessoa que eu estou indo me encontrar, essa presença me ama. Então, existe alguém ali, quando eu estou rezando, presta atenção nisso aqui, isso é muito sério. Existe alguém ali quando eu estou rezando. E este alguém me ama. Eu tenho que estar consciente disso quando eu vou rezar. Aquela pessoa que está diante de mim na oração não está ali para me julgar, não está ali para apontar o dedo para mim, não está ali para me causar mais confusão, para me desanimar, para sei lá o que é que seja. Aquela presença que está ali, aquela pessoa que está ali diante de mim, ela me ama. Deus me ama e ele vem me encontrar na oração. Uma santa que dizia exatamente assim: dois sedentos, Senhor. Eu não me lembro, não. Eu vou procurar, se não me engano, é Santa Margarida. Eu vou procurar certinho. Dois sedentos, Senhor. Tu de mim e eu de ti. O que então nos separa? O que então nos impede? Faz isso aqui. E na oração é exatamente isso que está acontecendo. A oração é o poço da samaritana. Todas as vezes que você vai rezar, presta atenção nisso, todas as vezes que você vai rezar, Deus já está ali. Ele já está ali te esperando e te atraindo. Assim como ele fez com a samaritana. Quando a samaritana foi lá para tirar água, Jesus já estava sentado no poço, esperando ela. O poço é o seu lugar de encontro com Jesus, é o seu quarto, é ali diante da sua cama, é no altar que você tem na sua casa, é o Santíssimo. O poço é este lugar de encontro com Jesus, onde eu já sei que ele está lá me esperando e está me atraindo. Então, quando você vai rezar, não pense você, né, que foi porque, nossa, eu estou me sentindo muito legal aqui, eu acho que eu amo muito a Deus, eu vou rezar. Não é uma atitude simplesmente nossa, não é uma atitude simplesmente minha, é ele que me atraiu para o poço. Então, ali ele fala comigo e ele pede, olha só, vou retomar. A oração é um encontro. Eu estou indo me encontrar com alguém que eu sei que me ama. Aquela pessoa que eu estou me encontrando me ama. E ela já estava ali me esperando. E não só me esperando, mas ela estava me atraindo. E aí, quando eu chego para rezar, quando eu paro, eu chego no poço, eu faço o sinal da cruz, eu parei ali, eu cheguei no poço. Ele me pede, dai-me de beber, dai-me de beber. O Senhor nos pede naquele momento a nossa alma, a nossa presença, o nosso coração, sabe? O próprio Cristo tomou a iniciativa.
Você tá entendendo como que é isso, cara? A palavra de Deus vai nos dizer que a prova de que Deus nos ama é exatamente essa. Quando éramos ainda inimigos, ele nos amou, nos deu seu Filho único, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando era ainda inimigos, agora quanto mais então ele não fará, agora que somos amigos. Quem quebrou aquela distância que nós tínhamos de Deus, quem reconciliou-nos com o Pai, foi o próprio Cristo, foi o próprio Deus. A culpa do pecado, quem se afastou, fui eu. Quem reconciliou e tomou a iniciativa, foi ele. E ali, naquele momento, ele está me chamando de novo. Ele está querendo ser o Emanuel de novo. O Deus conosco, o Deus próximo. E aí ele chega em João 15, ele vai dizer: já não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas e tudo aquilo que eu recebi do meu pai eu vos dei a conhecer. Mas vos chamo amigos, né? Porque tudo aquilo que eu recebi do meu pai eu vos dei a conhecer. Chamo amigos. Jesus toma a iniciativa de chegar e falar: vós sois meus amigos, se fizerdes aquilo que eu mando. A gente vai entrar nesse ponto depois. O se fizerdes aquilo que eu mando. Mas veja só, ele nos chama de amigo. O que Santa Teresa d'Ávila define oração? Um tratar de amizade com quem nós sabemos que nos ama. Então, a primeira coisa, quando você vai rezar, é ter essa consciência de tudo isso que eu te disse aqui, daqui, e entender que ali você vai tratar de amizade, você vai conversar coisas de amigo. Você está diante não do justo juiz, não do leão da tribo de Judá, não do Senhor que destruiu os exércitos inteiros, aquela parada, que é, né? Não somente do seu Senhor, mas antes de tudo, a dimensão que ele quer que você tenha consciência quando você está diante ali é de um amigo. Você está diante de um amigo. Quando você vai rezar ao Pai, e aqui vale saber, né? Você pode rezar as três pessoas de maneira distinta, né? Tanto ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Você pode rezar de maneira distinta, porque são três pessoas e um só Deus. Mas são três pessoas. Enfim, fecha parênteses. Quando nós estamos ali, quando eu vou falar com o Pai, Jesus me revela o jeito certo, a face primeira que ele quer que nós olhemos para Deus, né? Para a primeira pessoa da Santíssima Trindade, que é a face de Pai. Então, olha só, o contexto da oração que Jesus nos ensina, que ele nos apresenta, é um contexto de amizade e de família. E de família. Então, quando eu vou rezar, eu estou indo tratar de amizade com quem eu sei que me ama. Por isso que não é preciso você fazer uma série de rituais, uma série de cerimônias. Sabe, não é preciso você ficar encucando com a porrada de coisa, aquela parada. Não, é um amigo, é só chegar lá e conversar com ele. Conversar com ele. Não mude quem você é para falar com Jesus. Houve uma época na minha vida que eu fiz isso. Eu estava entrando numa vibe um pouco mais tradicional e tal, mais interior, deixando a minha identidade mais carismática, mais informal, mais espontânea de lado. E aí eu sentava aqui, eu tô no meu quarto agora, né? Eu me ajoelhava aqui diante da minha cama, que tá aqui na minha frente, e eu fazia todo um ritual, assim, toda uma preparação mesmo para que eu chegasse, né, e me colocasse aqui diante de Jesus. Eu chegava para rezar, era tudo milimetricamente traçado, né, no sinal da cruz e tal. E tudo bem, isso é bom, esse fato do sinal da cruz. Mas aí eu começava a falar com ele, e assim, na minha mente, tava tudo certo, na minha mente estava maravilhoso. Eu falei, nossa, tá, eu tô indo com uma profundidade muito boa. Acho que eu estou honrando a Deus aqui mesmo, eu tô conseguindo, né? E tá, é aquela coisa profunda na minha mente. E beleza. Certa vez eu fui fazer um retiro vocacional na Obra dos Santos Anjos, lá em Guaratinguetá. Tava lá em São Paulo, em Guaratinguetá. E aí, em um dos momentos lá, tem os momentos de você ficar em adoração, né? Sozinho, só você e Jesus ali. E aí eu fiquei, né, eu fiquei lá, eu e ele, em adoração, Santíssimo exposto. E nesses dias, nesses momentos que eu tinha de adoração com Jesus, foram os momentos que eu acho que Deus mais falou claramente comigo na minha vida. Foram os dias que eu passei lá, em Guaratinguetá, e especialmente nesses momentos diante do Santíssimo. É assim, surreal. A voz dele era claríssima.
Eu tinha plena certeza e clareza de que era ele falando. E aí, em um desses momentos que eu estava lá, em oração, Deus falou para mim, claramente. Eu estava rezando na hora. De boa, aqui, concentrado, aquela coisa, né? Querendo amar Jesus. Nossa, Jesus, como eu sou seu, né? Como o Senhor é meu, aquela coisa que. E aí ele falou para mim. Eu ouvi claramente, assim, a voz dele. Falando, Robson, você nunca foi de verdade para mim. Eu falei exatamente assim. Você nunca foi de verdade para mim. Na hora eu parei, e assim, é impressionante, quando Deus fala, assim, imediatamente, assim que ele falou, meus olhos se abriram. E eu comecei a ver como era a minha oração. O que eu fazia, como que era a coisa. Por um instante, ao mesmo tempo que eu via, na mesma hora eu questionei, né. Eu fiquei puto, na verdade, fiquei na hora: "Como assim, Deus? Como eu nunca fui de verdade pra você? Como assim? Tá doido? O que é isso? Olha o tanto de vezes que eu já parei pra rezar e eu estava ali entregue, e tal, e abrindo meu coração, te desejando, rezando certinho, aquela coisa. Como que o senhor fala que eu nunca fui de verdade pra você?" Só que é aquilo que eu falei, né, quando Deus fala, ele te mostra. Então parece que meus olhos foram se abrindo e eu comecei a ver que realmente eu criava um bloqueio, uma distância gigantesca com ele na oração. Eu continuava com a relação de servo e senhor, somente. Eu começava uma coisa muito distante, muito longe. E ele foi me mostrando como eu vestia máscaras de perfeição para estar diante dele. Eu queria estar o mais perfeito possível, o mais puro possível. Afinal, Deus é santo, Deus é 3 vezes santo. Eu não podia estar ali de qualquer jeito. Eu tinha que estar diante dele e eu colocava ali uma máscara então de pureza para que eu possa estar ali, né, de boa com ele. Eu posso bater um face a face ali, uma conversa de santidade. Eu tô santo, então beleza, assim, eu tô puro, então eu posso falar com Jesus. É como se agora eu pudesse falar com ele, eu estivesse digno de falar com Deus. E não, né? Nem quando a gente tem estado de graça, no maior da pureza, na maior coisa, continuamos indignos de estar na presença dele. Né? Então, mas enfim, eu colocava uma máscara, sabe, para estar diante dele nas minhas orações. E quando ele falou isso, ele me quebrou. Deus me quebrou nesse momento. E aí as minhas orações mudaram totalmente de lá para cá, totalmente. Assim que eu voltei do retiro, inclusive, a minha vida de oração fez isso aqui, ó, virou de cabeça para baixo. Eu tive que reaprender a me relacionar com Deus. Parece que eu era um sonso, assim, sabe? Eu não sabia de nada. Eu tive que redescobrir como era me relacionar com Deus, como era estar em oração. Foi maluco, aí foi toda uma jornada, né? Enfim, um dia, sei lá, eu conto, narro tudo, é grande. Mas a coisa só voltou a engrenar e eu só voltei a encontrar Deus na oração quando eu passei a tratá-lo como um amigo e a ser de verdade para ele. Eu chegava ali e eu não queria esconder dele as minhas misérias. Eu chegava para rezar, eu não queria mais colocar uma máscara entre mim e ele. Não queria mostrar algo que eu não era para Deus. Afinal de contas, ele já me conhecia, ele sabia todas as coisas e ele só esperava que eu estivesse ali e pudesse ser revelado a mim mesmo. Olha só, um aspecto da oração, um dos efeitos da oração é que Deus começa a te revelar para você mesmo. Um dos sinais de que a sua oração está sendo eficaz, de que ela está dando certo, é que Deus começa a te revelar a você mesmo. Quando você começa a encontrar Jesus na oração, quando você começa a descobrir ele na oração, você vai descobrindo, você vai se apaixonando, você vai sabendo quem ele é, como ele age, do que ele gosta, do que ele não gosta, como que ele se revela a você. Quando isso vai acontecendo, ele vai te revelando a você mesmo, porque isso é a parte crucial da oração. O método mais profundo e eficaz de autoconhecimento é exatamente a oração. Santa Teresa d'Ávila diz que quando nós vamos rezar, quando nós entramos para dentro de nós para rezar, a primeira pessoa que a gente encontra é nós mesmos. Né? Então, as primeiras moradas do castelo, né, os primeiros níveis de intimidade com Deus são momentos de autoconhecimento. Só que não é aquele autoconhecimento vazio, né? Coisa meio doidona, pirotesca, aquela coisa doidona. Não. É um autoconhecimento onde ele te revela quem você é.
Você consegue se perceber, ele vai te revelando. É exatamente o que acontece com Pedro, quando Jesus está lá com os apóstolos, né? Estão todos juntos lá. Aí Jesus pergunta para eles, né? Quem dizem os homens que eu sou? O que a galera tá falando por aqui? Quem sou eu? Ele fala, olha, uns acham que o senhor é Elias, né? Que o senhor voltou, é o espírito de Elias, outros acham que o senhor é um profeta, né? Aquela coisa. E aí Jesus pergunta para eles, e vós? E vós? Quem dizeis que eu sou? Então, assim, a multidão tá falando uma coisa aí. Tá errado, inclusive. Eles estão vendo só parte de Jesus. Jesus era um profeta? Era. Mas ele era o profeta, né? Só que ele não era só isso daí. Agora, quem vocês falam que eu sou? Vocês que estão aqui, os 12, meus amigos, aqueles que eu chamei para intimidade, vocês enraizados, vocês que estão aqui, quem dizeis que eu sou? Quem sou eu para vocês? E eu quero que vocês, né, me veio isso aqui agora, né? Quero que vocês anotem isso e meditem sobre isso durante essa semana. Quem é Deus para mim? E que eu abra um pouco do meu coração, um pouco da minha intimidade para vocês, né? Eu estou me fazendo essa pergunta já há um bom tempo. E eu estou indo atrás dessa resposta há um bom tempo. Eu tenho falado para Deus isso. Quem é você? Quem é você? É o que fulano me mostra? É o que tal movimento me desperta? É o que tal coisa da igreja que me mostra? Quem é você? Quem é você? É o que pregador X fala? É o que esse plano diz? Quem é você? Tenho estado nessa busca, né? Tenho, enfim, a gente tem vivido algumas coisas nesse sentido. Então eu quero que você faça essa pergunta para você mesmo. Quem Deus é? Porque é Ele que nos faz. Ele pergunta para os seus amigos. Quem vós dizeis que eu sou? E aí Pedro chega e fala para Jesus. Vós sois o Filho de Deus. Vós sois o Cristo, o Filho de Deus. E olha só, Pedro, nesse momento, diante dessa pergunta, ele olha para ela e ele fala, eu sei quem você é. Por que que Pedro sabia quem Jesus era? Porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Jesus vai elogiar Pedro, né? Ele vai falar: Feliz és tu, Pedro, pois não fostes homem nem carne que te revelastes isso, mas o Espírito de Deus, né? Tá, 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 tá. Pouco depois vem a promessa, né, sobre Pedro, sobre a edificação da igreja, né? Ter ele como papado, como papa. E olha só, cara, isso aqui tipo assim, eu acho isso aqui maravilhoso. De repente meditar nisso aqui por horas e horas. Pedro diz isso. Vós sois o filho de Deus. Tipo assim, eu sei quem você é. Você é o filho de Deus. Ele disse Jesus na sua totalidade. Não é o profeta, ele não veio para cumprir aquilo, ele não é aquilo lá só. Ele é o filho de Deus. Pedro descobriu isso por duas coisas, porque ele tinha relacionamento com Jesus, ele era amigo de Jesus, ele se relacionava ali com Jesus, ele passava tempo com Jesus, e o Espírito Santo revelou aquilo para ele. O Espírito Santo estava nele, para que eu saiba reconhecer a Deus, para que eu saiba quem Deus é, para que eu saiba a identidade de Deus e para que eu saiba a minha identidade, eu preciso viver no Espírito, eu preciso andar no Espírito. Eu ainda estou bolando as outras semanas, mas eu acredito que Deus vai mover isso. Nós fazemos uma semana sobre o Espírito Santo, sobre carne versus Espírito, como andar, como se mover no Espírito, nessa luta contra a carne e viver pelo Espírito. Pedro foi naquele momento inspirado pelo Espírito, né? Então ele descobre quem Jesus era. E aí Jesus fala para ele, né, elogia, tal, e aí fala para ele, por isso eu te digo, tu és Kefas, né? Tu és Cefas, que significa pedra. E aí ele faz a promessa, né, ele joga ali a rocha sobre a qual a igreja seria fundamentada. Ele fala, por isso eu te digo, tu és Kefas, né? Tu és pedra, e sobre esta pedra será edificada a minha igreja. Ele que faz todas, né, as promessas. Né? Então, olha só, Pedro, até então, se chamava Simão, né?
Sabemos que ele era chamado Simão. E agora Jesus revela, fala para ele: olha, você não é Simão, não, irmão. Até hoje, até hoje, Robson, até os seus 30 anos, você achava que você era Simão. Mas você é Cefas, você é pedra. Você é uma outra pessoa. A sua identidade é outra, não é a identidade de pescador, não é a identidade disso aqui. Sua identidade é de rocha. Você é outra coisa. Sua identidade é outra. Esse aqui é quem você é. E quando Pedro descobre quem ele é, a sua identidade, ele descobre também o seu propósito. Olha que maluco, né? Jesus revela para Pedro quem ele era e já junto com isso já está alinhado o propósito dele. Dar-te-ei as chaves do reino do céu, tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Olha só, ele recebe aqui a sua missão. Recebe a sua missão. Lá atrás, Jesus tinha feito uma promessa para ele. Olha, segue-me e vos farei pescador de homens. Deus tinha feito uma promessa para ele. E aí Pedro acreditou nessa promessa. Pedro continuou caminhando com ele. Enquanto ele estava se relacionando com Jesus, ele estava sendo moldado, construído, ao ponto de chegar aqui, nesse momento, e ele receber e se conhecer, e receber a sua missão, propriamente, maior do que aquilo que ele havia recebido enquanto promessa. Deus havia prometido que ele seria pescador de homens. Aqui Deus dá uma missão maior. Deus sempre nos surpreende. A graça de Deus é sempre maior do que aquilo que a gente espera. E a oração, antes de mais nada, ele é esse relacionamento, né? A gente recebe uma promessa de Deus, a gente tem um encontro com ele. E aí o que me faz permanecer andando ao lado dele, caminhando ao lado dele, é essa promessa, né? A gente tá ali, muitas vezes a gente vive esperando essa promessa. Só que como que se espera essa promessa? Como que se espera esse momento até o ponto de eu descobrir quem eu sou e qual é a minha missão? Orando, oração, presença. Pedro se relacionava com Jesus. Pedro largou tudo para passar tempo com Jesus, gastar a sua vida com Jesus. E isso é traduzido em oração. Quando eu estou rezando, eu estou entregue. A vida, a nossa vida é uma oração. É um externo. Tudo que eu faço, eu estou na presença de Deus. Eu vou no meu trabalho, eu estou na presença de Deus. Eu vou no banheiro tomar banho, eu vou no banheiro fazer qualquer coisa, eu estou na presença de Deus. O tempo inteiro. Você vai pecar, você sabe que você está pecando e Deus está ali. Você está na presença dele. Depois que você se encontra verdadeiramente com Jesus, né, você nunca mais peca em paz. Que ele está sempre ali diante de você e você sabe disso, você tem consciência disso. Então toda a sua vida é permeada pela presença dele. E isso significa que você está rezando o tempo inteiro. Você está num estado de oração, né, o tempo inteiro. Mas eu queria chamar a atenção para isso daqui, né, que na oração Deus vai te revelar quem você é verdadeiramente. E isso muda tudo, porque muda todo o jogo, muda toda a parada. Mudou toda a vida de Pedro a partir daqui, né? Ele recebe uma missão grandiosa, grandiosa. Então, bem, esse é um dos tantos aspectos possíveis de se falar, de se abordar na oração. E veja só, nós estamos falando de algo ainda muito básico e muito introdutório sobre a oração, mas veja só a beleza do que é isso. Só nesse início, né? Não sei se você está se encantando, né? Como eu estou. Porque, sei lá, até tem 33 minutos que a gente está aqui, até 33 minutos atrás eu não fazia a mínima ideia do que eu ia falar. Então, bem, em Mateus, no capítulo 6, no versículo 6, Jesus vai ter um diálogo importante com os apóstolos. Vai ter um diálogo importante com eles. Ele vai dizer o seguinte: em verdade vos digo. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Ele está falando dos fariseus, né? Deixa eu começar antes para vocês entenderem. Ele fala sobre oração em segredo. Versículo 5. Quando orares, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração pondo-se pé nas sinagogas e nas esquinas, né? Com o fim ou a finalidade de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. A recompensa dessas pessoas, né, é ser visto pelos outros, serem vistos pelas pessoas. Olha como ele reza, olha como ele jejua, olha como ele faz, olha como ele prega, olha como ele canta, olha como ele é dedicado nas coisas de Deus, enfim, né?
Tu, porém, e aí entra a nossa passagem mesmo. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora ao teu pai, que está lá no segredo. E teu pai, que vê no segredo, te recompensará. Nossa, isso aqui daria pra gente ficar horas, né? Eu falo tudo, certo? Tudo que eu falo sobre isso, né? Isso aqui daria pra ficar horas, isso aqui daria. Mas realmente é porque realmente é isso mesmo. Daria mesmo. Quando fores rezar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está no secreto. E o pai que está no secreto, em outra tradução, te recompensará. Isso é profundíssimo. E logo depois ele vai ensinar os apóstolos como se reza, como é que faz. Então ele diz: olha, nas vossas orações não useis de vãs repetições como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não sejais como eles, porque vosso Pai sabe do que tens necessidade antes de lhe pedir. Portanto, orai desta maneira. E aí ele vai ensinar o Pai Nosso. Pai Nosso, que estais nos céus, e ele continua ensinando a fazer Pai Nosso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha que profundo isso daqui. Jesus nos traz aqui uma dimensão da oração particular, pessoal. E é sobre essa oração que nós estamos falando aqui, dessa oração mais íntima, mais pessoal, tá? Mais intimista. Não das orações que a gente faz quando a gente vai nos grupos de oração. Não das orações, a oração magna, que é a Santa Missa, também em comunidade. Não nessas orações, sabe, que são feitas com as outras pessoas, nessas comunidades. Eu não quero abordar esse aspecto da oração aqui. Quero abordar esse aspecto da oração íntima, que você entra pro teu quarto e fecha a porta e tem um relacionamento de intimidade com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Galera, assim, o seu quarto tem que ser um lugar sagrado. Não sei se você tá no seu quarto agora, não sei onde você tá, mas o seu quarto tem que ser um lugar sagrado. Tem que ser o teu santo dos santos, sabe? Tem que ser o teu lugar secreto, o teu lugar de esconderijo. De fato é. Você rezar e clamar a presença de Deus para que a presença dele venha abundantemente sobre o seu quarto, para que a glória dele encha o seu quarto. É o teu lugar de tratamento. O seu quarto tem que ser o seu hospital. É ali que Deus vai te tratar. O seu quarto tem que ser a oleria de Deus, onde ele vai moldar o seu coração. Olaria. Vai moldar o teu coração, ele vai te moldar e fazer você como quiser, ele vai fazer e refazer, desfazer, construir de novo. É ali que você precisa ser curado, ser tratado. O seu quarto é o lugar de você gritar e chorar, espernear, quebrar tudo, jogar tudo pro lado, ser frágil, ser pequeno, ser entregue, ser miserável, ser quem você realmente é na presença de Deus. É o lugar de você ser quebrantado por ele, chegar e falar: Deus, me joga na parede, que me arrebenta, faz o que o Senhor quiser. Faz o que o Senhor quiser comigo. Só não me deixa ser este homem velho, esta mulher velha, de comportamentos contrários a ti, de, de, de atos de desejos, de raízes, de pecado, de vícios. Eu não sei tratar bem com as pessoas, eu não sei me relacionar bem com as pessoas que eu amo, sou ignorante com quem eu amo, sou impaciente, sou ciumento, sou invejoso. Eu não consigo me alegrar com as alegrias das outras pessoas. Senhor, eu vejo as outras pessoas, eu fico me comparando e eu me acho menos do que elas, eu me entristeço. Muitas vezes o nosso quarto é o lugar onde a gente, ao invés de viver esse lugar de tratamento com Deus, é onde nós nos colocamos mais para baixo. Onde você se olha no espelho e fala: você é um merda, você não vai dar conta, você não presta, ninguém te ama, você não vai dar certo, você não faz nada bem, você não faz nada certo. As outras pessoas sabem fazer tudo melhor do que você. Elas vão dar certo na vida e você não vai. Você começa a se autodepreciar. Você começa a se autodepreciar, cara. Não pode ser isso. O demônio vai tentar conquistar o seu quarto. O demônio vai tentar conquistar o seu quarto, que é o seu lugar de intimidade com Deus. E você vai ter que lutar. Ali vai ser o seu deserto, né? O seu quarto será esse deserto de luta, porque é o teu ambiente, é o teu poço, onde você vai se encontrar com ele.
Esse lugar de tratamento não pode ser lugar do demônio. Não pode ser lugar de derrota, sabe? Dessas autoacusações. O demônio sabe, por exemplo, que ele não pode atingir a Deus. Então o que que ele vai fazer? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Somos imagem e semelhança dele. Então, opa, ele olha para nós, nosso estado puro, nosso estado saudável, ou seja, de santidade, de virtudes, e ele lembra a Deus. Porque eu sou imagem e semelhança. Se eu estou em santidade, a imagem e a semelhança em mim estão perfeitas, estão regeneradas. Então ele lembra a Deus, então ele tem um ódio de nós, assim como ele tem aquele ódio de Deus. Por isso, tudo o que o demônio faz é para desfigurar essa imagem, essa semelhança de nós. É para que eu não me pareça com Jesus. Os vícios, as tentações, as desgraças que ele tenta colocar e agir sobre a nossa vida, é com este intuito, vocês estão entendendo? É com este intuito de desfigurar a imagem e a semelhança de Deus que há em você. Então ele começa a mudar o seu olhar muitas vezes sobre você mesmo. E você começa a achar que você é tudo de ruim, tudo de terrível, aquela coisa toda não vai dar certo, e meu Deus, aquela. Sabe? O demônio começa a jogar essa parada para que você não se enxergue imagem e semelhança, para que você vá se desconfigurando de quem você é originalmente. E a oração, ela vai te iluminar e ela vai te regenerar. Toda a imagem, a semelhança de Deus que foi perdida, que foi degradada, vai agora, a partir da oração, ser regenerada. A partir da prática da busca das virtudes, ela vai sendo regenerada. Entende? Eu vou cada vez mais me tornando imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Essa é a nossa missão. Afinal, isso é santidade, é eu ser imagem e semelhança. Eu perdi isso pelos pecados que eu tive, pelos vícios, pelas minhas más decisões, pelos meus erros, pelas desgraçadas tentações do demônio, pelas incursões que ele fez na minha vida. E agora, na oração, na prática das virtudes, na minha vida no geral, em toda a minha vida, eu preciso recuperar essa imagem, essa semelhança. Ou seja, eu preciso recuperar essa santidade. E o lugar primordial disso acontecer é aqui, na oração. Por quê? Por quê? E como isso acontece na oração, Robson? Quanto mais tempo eu passo na presença de Deus, mais eu vou me configurando a Ele. Camões já dizia, e Santa Teresa d'Ávila também falava sobre isso, né? E transforma-se o amador na coisa amada. Então eu estou ali diante de Deus, estou contemplando a presença dele, estou amando ele. No meu quarto, na adoração ao Santíssimo, e a adoração ao Santíssimo é perfeita para isso, né? Que você está mesmo diante dele ali. Você está vendo, inclusive, corpo, sangue, alma e divindade ali, presentes. E é só você estar presente ali também, né? No Santíssimo. Não mente devagar, aquela parada. Só esteja presente. Não precisa de palavras. Só a tua presença. Só o teu coração ali, diante de Jesus sacramentado. Da mesma forma na oração. Nem sempre precisam as palavras. Às vezes é só o seu coração. E estando, passando tempo nessa presença, se demorando na presença de Deus, a palavra demorar, se você, né, cortar ela aí ao meio, você vai ver que existe o morar, né? Demorar é eu morar ali um tempo. Então, quando eu digo se demorar na presença de Deus, é você realmente se demorar naquela presença, é morar naquela presença, se deter ali diante daquela presença, que é possível de ser encontrado, por exemplo, a partir da Lexio Divina, que nós estamos fazendo. Quando você encontra uma palavra, quando você encontra uma meditação que acende o seu coração, você se demora naquilo, né? Um dos passos da Lexio Divina é a contemplação. Contemplar, templo. A segunda parte do contemplar é o templo. Contemplar é junto, né? Então eu vou contemplar, eu vou estar no templo junto. Junto com quem? Com Deus. Então, contemplação é eu estar junto, eu estar no templo, né? É como se eu estivesse demorando, eu estou morando ali, dentro daquela meditação, dentro daquela verdade, eu estou morando com Jesus, eu estou com a presença dele ali. A contemplação é isso, por exemplo. Né? É você contemplar, estar no mesmo lugar, no mesmo templo que Jesus, na mesma cena daquilo que está acontecendo. E isso nos transforma.
Por isso que a oração nos transforma. E esse aqui já é um diagnóstico, né? Como que eu sei que a oração está me mudando, está dando resultados ou não? Bom, basta olhar para a sua vida, basta olhar para as suas atitudes, basta olhar para os seus gostos, para as suas ações. Necessariamente, se eu estou rezando bem, significa que eu estou me encontrando com essa presença na oração. Eu estou realmente me encontrando com Cristo na oração, com o Espírito Santo, com o Pai. Se eu estou realmente me encontrando, existem partes de mim que estão ficando para trás e existem partes de Cristo que estão me preenchendo. Portanto, cada vez mais está sendo menos Robson e mais Deus. Entende? Está sendo menos eu e mais de Deus. Eu vou me transformando em Jesus. Santa Teresa d'Ávila fala que nós vamos nos transformando naquilo que nós amamos. E quanto mais tempo eu passo diante de algo, de alguém, eu vou pegando os hábitos dessa pessoa. Hugo de São Vítor fala sobre isso. Eu vou tomando os hábitos das pessoas que eu convivo. Então, quanto mais tempo eu passo na presença de Deus, diante do Santíssimo, comungando bem, nós vamos falar sobre essas realidades durante a semana, né? Da comunhão, da adoração ao Santíssimo, né? Que são espécies profundas de oração. Isso é, se você estiver rezando enquanto você está fazendo lá, né? Quando você está comungando, enquanto você está na adoração ao Santíssimo. Quando você está vivendo isso bem, né? Isso vai te transformando, então. E você vai criando gosto pelas coisas do alto e vai perdendo gosto pelas coisas do mundo. Afinal, você começa a amar o que Deus ama e começa a rejeitar o que Deus rejeita. Então, esse é um sintoma. Esse é um efeito, um diagnóstico. Como saber se minha oração está sendo eficaz? Exatamente essa. Exatamente essa. Então, tudo que nós fazemos deve ser pensando na oração. Todo o seu dia, tudo que você fizer deve ser sempre pensando na sua vida de oração, no seu encontro com Jesus. Especialmente na Eucaristia, né? Na Santa Missa. Já contei isso aqui para vocês, eu acredito, né? O padre ali da Obra Santos Anjos, Padre Samuel, que na época estava me dirigindo, deu uma direção para mim nesse sentido, né? Ele falou, olha, o padre aqui na obra, ele comentou, né? Acho que era o diretor espiritual dele também. Falou para mim, né? A gente tem de organizar o nosso dia, a gente tenta priorizar as áreas da nossa vida, colocando assim, né? A gente coloca primeiro lugar minha vida de oração, ou rezar, depois, sei lá, minha família, depois é o meu trabalho, depois os meus amigos, aquela coisa toda. Então, primeira coisa, eu vou me encontrar com Deus, depois eu vou passar um tempo com a minha família, aí eu vou para o meu trabalho, enfim, você vai hierarquizando, né, organizando a sua vida. E ele fala, né, tá errado isso daqui. A sua vida de oração é a palma da sua mão. Ou a Santa Missa, por exemplo, o ir à Santa Missa, se você se propõe a ir à missa diariamente, por exemplo, a missa não é mais um dos afazeres, não é mais um dos dedos aqui, não é uma das prioridades que você está elencando aqui. Saudade com nada. A missa é a palma da sua mão. A missa é a palma da sua mão. É a partir da sua missa que você vai se relacionar com seus familiares. É a partir da sua missa que você vai ir trabalhar. A partir da sua missa que você vai ir se encontrar com seus amigos, com o namorado, com as pessoas ali e tal, papá. Entende? A missa tem que ser a palma da mão, da qual todas as coisas estão enraizadas. Toda a sua vida está enraizada no seu relacionamento com Deus, por exemplo, na sua vida de oração. É a partir da minha oração, ou é a partir da minha comunhão com Deus, que eu vou viver a minha vida. Então, a gente deve viver a nossa vida para comungar bem. E uma verdade tem que estar clara aqui para a gente. Vive bem quem comunga bem. E comunga bem quem vive bem. Uma coisa ajuda a outra. Eu só vou comungar bem se eu viver bem. Mas eu também só vou viver bem, só vou conseguir ter uma vida boa se eu comungar bem. Então, eu preciso aprender urgentemente a comungar bem. Urgentemente. E entender que toda a nossa vida enquanto católicos gira em torno
da Santa Missa, gira em torno da Eucaristia. Em outras palavras, todo o catolicismo gira em torno de uma presença viva e real diante de nós. Que muitas vezes eu estou diante dessa presença viva e real, estou falando com ela no Santíssimo, mas que sempre que eu quiser, esta presença viva e real está dentro de mim, na comunhão. Ela está dentro de mim. O Santo Agostinho também vai dizer que Deus habita em nós, na nossa alma. Esse é o chamado mistério da inabitação da alma. Na teologia existe essa nominação, mistério da inabitação da alma. O que é isso? É mostrar que aqui dentro de mim, a minha alma, ela é habitada por alguém, não só eu. Existe mais alguém que habita aqui, que é o Cristo. Deus mora na minha alma. Santa Teresa d'Ávila fala sobre isso, né? Que lá no centro da minha alma está Deus. Existe uma presença aqui dentro de mim. E na minha oração eu vou galgando jornadas, dando passos aqui para encontrar essa presença lá no íntimo. Tudo que nós fizemos até aqui, de limpar o nosso coração, de ir purificando, né? De identificando os vícios e tirando eles, começando alguma coisa boa e começando a rezar, é exatamente para que a gente consiga percorrer esse caminho e encontrar, né? Entrar ali, chegar um dia, quem sabe, lá na sétima morada, se Deus nos chamar para lá. Mas temos esse relacionamento com Deus aqui dentro da nossa alma, né? Só que durante a comunhão, essa presença acontece dentro de nós de uma maneira diferente ainda. Porque agora Deus habita em mim não só pelo Espírito Santo, que está aqui dentro, né? E junto com o Espírito vem o Pai e o Filho. Mas agora é verdadeiramente o corpo e o sangue, a alma e a divindade de Cristo que me toca, a minha humanidade. Tem noção disso? O corpo e o sangue de Jesus estão te tocando, cara. E de que maneira é que você vai estar tocando Cristo? Lembra como Jesus estava lá passando pela multidão? Um monte de gente encostando nele, tocando nele. Fala, pô, tá encostando em Jesus. E em algum momento Jesus para e ele fala: alguém me tocou. Se sou eu lá nessa hora, amigo de Jesus, fala: Jesus, tá de brincadeira. Zoação. Como se alguém te tocou, tá todo mundo tá te tocando. Aí Jesus fala para ele: não, alguém me tocou. Eu senti uma força saindo de mim. Então veja bem, tem muita gente que reza, mas não toca Jesus. Sabe? Tem muita gente que comunga. E diga-se de passagem, muita gente comunga em pecado. Tá nem aí pra coisa nenhuma da vida, tá preocupado com nada, chega lá e comunga, chega no meio da missa, chega em 1000 pecados diferentes, chega lá, vai de qualquer jeito, é terrível, né? Muita gente comunga, mas nem todos estão tocando Jesus, sabe? As pessoas estão até encostando nele, comungaram, tá ali, mas nem todos estão tocando efetivamente, porque quando aquela mulher toca Jesus, uma força sai de Jesus. E essa força cura aquele fluxo de sangue que ela vivia a vida inteira. Ela tinha um fluxo de sangue. Ela jorrava sangue durante a vida toda. Ela não saía, ela é chamada hemorroísa, né? Um fluxo de sangue constante. Mas quando ela tocou Jesus, uma força saiu dele e ela ficou curada. Na Eucaristia, na oração também, mas na Eucaristia de modo ainda mais concreto e profundo. Se nós comungarmos bem, se nós tocarmos não na orla do manto de Jesus, mas no corpo e sangue dele, realmente, se a gente tocá-lo, uma força sai do coração de Jesus e nos cura. Ela cura a nossa infidelidade, ela cura os nossos vícios, ela cura os nossos medos, cura os nossos traumas, cura as nossas inseguranças, cura das nossas misérias. Todo esse fluxo de sangue que está saindo de nós, todo esse pecado que a gente tem cometido a vida inteira, nós somos curados. Entende? Portanto, toda a nossa vida,
toda essa ascese, esses sacrifícios, toda essa vida de sacrifício, de jejum, de penitência, de tirar essas raízes do mal de mim, tudo isso é exatamente para que eu consiga chegar diante de Jesus e tocá-lo efetivamente, para que a minha fé aumente, para que a minha esperança aumente, para que a minha caridade aumente, para que quando eu encostar em Jesus eu possa não só encostar, mas tocar. E aquela força dele cura o meu coração e me transforma por inteiro. Galera, é isso que se eu rezar bem vai acontecer, sabe? Você vai estar matando a sede que Jesus tem da sua alma. Você vai estar matando a sede que a sua alma tem de Deus. Você vai estar sendo curado por ele, porque uma força sai dele que vai curando o teu ser. Você vai estar descobrindo quem ele é, ele vai estar se revelando para você. Você vai estar descobrindo quem você é. Você vai estar descobrindo a sua missão, o seu propósito, que está ligado à sua identidade. Você vai estar sendo ensinado verdades, Deus vai te revelando verdades na oração. Entende? É assim, muita coisa, a sua sede, então ia sendo matado, você vai perdendo o desejo pelas coisas do mundo. É na oração que tudo acontece, é por isso que a oração é a vida, é a respiração da nossa alma. E é exatamente por isso que a nossa vida de oração é extremamente atacada. Os primeiros sinais de que o demônio está agindo sobre a sua vida é quando você começa a bambear na vida de oração. Quando você começa a negligenciar a sua vida de oração. Porque ele vai tentar te tirar da presença. Ele vai tentar te impedir de ser curado, de ser liberto, de ter a mente iluminada, de conhecer as coisas, né? De saber quem Deus é, de saber quem você é, de saber qual é a sua missão, de saber o que é que está acontecendo no mundo espiritual, de ser mudado. Ele não quer que você viva isso. Então ele vai começar, quando ele quiser agir sobre a sua vida, de alguma maneira, ele vai começar agindo sobre a sua vida de oração. Os primeiros sinais de um ataque maligno vêm sobre a sua vida de oração. Seu desejo de desistir de rezar, de adiar a sua oração. Ou não, vai lá, pode rezar. Reza mal, vai. Reza distraído. Reza já agoniado para terminar logo. Sabe? Ele começa a fazer isso, não, tudo bem, pode rezar. Só que você vai rezar errado. Você vai rezar mal. Nem vai ter nem efeito essa oração aqui. Ele faz muito isso. E sim, nossa, são tantas coisas. Eu vou falando aqui, eu falo, misericórdia, tanta coisa que daria pra gente abordar nisso daqui, mas nós temos uma semana aí pela frente. E embora não dê pra gente tratar tudo, né, o tempo inteiro, eu não consigo estar gravando todos os dias para vocês, mas nós teremos os PDFs, os áudios que eu vou mandar nesse durante a semana. E bem, mais para frente, quem sabe, né, a gente tem uma formação, uma oportunidade da gente estar juntos nessa jornada para a gente aprender a vida de oração por completo mesmo, que é muito rica, que é muito profunda e que é maravilhosa, maravilhosa. Sim, é apaixonante. O meu desejo é que vocês criem um gosto mesmo, assim como eu devo criar um gosto ainda maior pela oração. Deve ser assim, o teu tudo, o seu tudo, a sua alegria, sabe? É rezar. É você lembrar, é passar assim, putz, eu tenho que rezar hoje. E quando você chegar e pensar esse putz, tenho que rezar hoje, você se alegre. Você fique com uma certa ansiedade no momento de separar e ter sua intimidade com Deus, né? Ou onde você estiver, você tá no meio do trânsito, você tá lá, falando, não, eu posso rezar agora. Você fecha seus olhos e se coloca na presença de Deus e vai conversando com Ele, vai falando com Ele, né? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Deus está a uma oração de distância de nós. A gente pergunta, qual que é a distância de Deus? Eu estou muito distante de Deus. Acho que Deus se afastou de mim. Acho que aquela parada. Deus está a uma oração de distância de nós. Tá bom? Então, bem, já deu uma hora que a gente está aqui. Eu espero que tenha clareado e tenha instigado vocês, essa nossa primeira formação, a rezar. A rezar. E lembrem dessa pergunta crucial. E vós, quem dizeis que eu sou? Tentem responder isso ao longo dessa semana. Quem ele é na sua vida? Quem Deus realmente é?
Então, de verdade, eu espero que vocês tenham um desejo de rezar, um desejo de sair dessa live aqui e falar: "Nossa, termina logo, Robson, cala a boca, né, deixa eu rezar, deixa eu ir rezar, deixa eu me encontrar". Exatamente, Romani, é isso aí, você entendeu. Eu quero rezar agora, eu quero ir para o poço, quero ir para o poço logo, eu quero me encontrar com ele. É isso. Todas as vezes, tá, gente? Todas as vezes. Não importa a sujeira que você tá, não importa a lama que você tá, não importa se você tá animado ou desanimado, não importa se tá concentrado ou não, todas as vezes que você parar para rezar dessa forma, tudo isso que eu falei para vocês e muito mais tá acontecendo. Todas as vezes que você se colocar para rezar, Deus está ali. Ele que te atraiu, ele que te chamou, e é ele que tá ali, querendo falar, tratar de amizade com você, querendo te amar, te revelar tantas coisas. Sempre será assim. A questão é que você pode ou não estar atento, você pode ou não estar querendo, você pode ou não estar presente, mas ele está presente, certo? Quanto mais presente, mais concentrado, mais inteira você tiver, mais você vai reconhecer as graças e mais os benefícios chegam. Toda oração é válida, tá? Deixa eu deixar isso aqui claro. Aquela oração que você faz quando você está limpando a casa, aquela oração quando você faz quando você está dirigindo, quando você faz parado, todas elas são válidas, têm a sua importância. Reze sempre, faça realmente isso. Só que elas não se comparam a este momento específico. Você para só para falar com Deus, se concentra e se desliga de tudo para estar com Ele ali. Nada se compara, tá bom? Então busquemos isso, busquemos essa presença, busquemos essa intimidade com Ele. É isso que eu desejo para vocês. Beleza?